Bom, as festas de fim de ano já acabaram, já se finalizaram as comemorações e hoje é dia 5 de janeiro. Já se passaram 5 dias desde que 2026 começou. Eu tenho uma pergunta muito honesta para te fazer hoje. Será que você já falhou nesses 5 dias de 2026? As muitas promessas que você fez na virada do ano, as metas que você escreveu ali no seu caderninho de metas, tudo que você orou, pediu a Deus, disse: Senhor, a partir do dia 1º de janeiro eu vou ser assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser diferente. A partir do dia 1º eu vou implementar tal hábito na minha rotina. Enfim, independente de qual seja a promessa ou a fala que você teve nessa transição de um ano para o outro, que você começaria a partir do dia 1º, será que você já caiu no meio do caminho? Ou será que a sua rotina já te engoliu de novo? Bom, a verdade é que a gente ama todo esse contexto mágico que existe entre a transição de um ano para o outro, o sentimento que a gente carrega, as expectativas, enfim, isso é algo que nos deixa muito para cima. Mas a verdade é que com o passar dos dias, facilmente a gente já é devorado pela nossa rotina outra vez. E a gente cai às vezes num erro de achar que a virada do ano ela vai mudar a nossa identidade, que no bater do relógio de meia-noite para meia-noite um, de um dia para o outro, de um ano para o outro, nós seremos outras pessoas. Mas eu tô aqui para te dar um choque de realidade. O calendário ele mudou. Nós estamos em 2026. Mas você ainda é a mesma pessoa. E a verdade é que se nós não mudarmos o nosso coração e o nosso posicionamento nesse ano de 2026, nós continuaremos sendo as mesmas pessoas, colhendo os mesmos resultados e vivendo o mesmo nível de experiência que a gente tem vivido na presença do Senhor. Talvez nessa última semana que passou e nesse início do ano de 2026, talvez uma pergunta tenha surgido no seu coração de o que será que Deus tem para mim nesse ano de 2026? O que será que me aguarda? O que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir viver aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou colocando como meta, aquilo que eu espero para 2026? Mas essa é uma pergunta de um consumidor espiritual. A pergunta de um filho, de um cristão de verdade, seria: o que Deus espera de mim em 2026? A pergunta não é sobre o que nós vamos conquistar, o que vai acontecer de bom na nossa vida, mas a pergunta deveria mudar a sua forma de ser feita e nós perguntarmos para nós mesmos: o que será que Deus quer de mim nesse próximo ano? E talvez a resposta para essa pergunta vai de contra a tudo que o seu ego deseja. Mas, se eu posso ser sincero com você, talvez essa seja a única forma do seu ano de 2026 não ser um ano como foram os outros e ser mais um ano em desperdício. E se você estiver aberto a viver esse nível mais profundo e viver aquilo que Deus quer fazer com você nesse ano de 2026, eu quero que você imagine agora uma vinha, uma plantação de uvas. Imagine um galho forte, verde, bem vivo, com muitas folhas, crescendo para todos os lados nessa vinha. Esse galho é você. Cheio de vida, cheio de expectativa, cheio de planos, tentando abraçar tudo com muita animação e muita empolgação. E agora imagine você nessa vinha e você começa a visualizar o agricultor vindo na sua direção. E esse agricultor, ele não traz água, ele não traz um pouco de adubo, mas ele vem com uma tesoura em suas mãos. E essa tesoura é uma tesoura de poda com uma lâmina bem afiada. E talvez a sua oração para esse ano de 2026 tenha sido: Senhor, abra minha visão, expanda as minhas fronteiras. Mas a resposta de Deus para um crescimento verdadeiro, um crescimento firme, não é uma expansão desordenada, mas é o corte. E na agricultura existe uma regra brutal: se você não cortar os ramos que só gastam energia, a planta nunca dará uvas doces, ela só dará folhas. E muitas das vezes aquilo que eu e você chamamos de perda, o Senhor está chamando de limpeza. Talvez você tenha sentido que o ano começou com algo sendo tirado de você. Talvez uma amizade que sumiu, um projeto que travou, um conforto que você não tem mais. E você tem perguntado a Deus: por que eu tô sentindo isso agora, no início de 2026? E a resposta de Deus para você é: eu não estou te punindo, mas eu estou te podando. E a poda, ela dói, porque quando o galho é cortado, ele sangra a seiva. Então fica uma ferida aberta na planta. Mas o agricultor sabe que se ele deixar você nesse crescimento desordenado, você com todos esses ramos e todas essas folhas, sem um objetivo para o qual você nasceu, você vai chegar em dezembro sendo só mais um arbusto cheio de folhas, mas sem ter cumprido o propósito pelo qual foi criado por Deus. C.S. Lewis tem uma frase que ilustra bem essa dor de ser podado por Deus. Olha só o que ele diz: imagine-se como uma casa viva. Deus vem reconstruir essa casa. E logo ele começa a bater na casa de um jeito que machuca abominavelmente. O que ele está fazendo? A verdade é que ele não quer construir uma cabana bonitinha.
mas ele está construindo um palácio porque ele pretende vir morar nele. Em 2026, o Senhor não está interessado no tamanho da sua sombra, na sua aparência, na sua influência, na fama que você carrega talvez, mas ele está interessado no sabor do nosso fruto. E para ter fruto, a tesoura precisa trabalhar. Se há alguma relação que tem sugado a sua espiritualidade, corte essa relação. Talvez tenha sido o seu tempo nas redes sociais que tem drenado a sua espiritualidade. Esse é o momento de você cortar também. Talvez é o orgulho de se sentir autossuficiente. Corte esse orgulho. Sabe o que Deus espera de mim e de você nesse ano de 2026? É que quando nós sentirmos a tesoura, a poda dele, nós não tenhamos uma reação de reclamar desse processo do qual ele está nos levando para viver. Você entenda que Deus está concentrando a sua força para produzir algo eterno em você. Olha só o que conta Marcos 11. Jesus ele está com fome e ele vê uma figueira de longe. Ela tem muitas folhas, ela é vistosa e de longe ela parece uma planta que tem frutos. Parece ser uma árvore de sucesso. Mas quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele não encontra frutos nela. Ele encontra somente folhas e imediatamente Jesus amaldiçoa aquela árvore. Isso é um aviso urgente para mim e para você. A nossa geração se tornou especialista em produzir folhas. As nossas folhas são tudo aquilo que nós criamos, que nós externamos. Facetas do nosso posicionamento que nos fazem parecer ser algo que na verdade nós não somos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus chegar bem pertinho de mim e de você hoje com fome, assim como foi nessa passagem bíblica, será que ele vai encontrar em nós frutos? Ou ele vai encontrar somente folhas que fazem barulhos com o balançar do vento? Em João 15:8, Jesus diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Ele não diz que você tenha muitos seguidores, que você tenha muita influência, que você tenha muito dinheiro. Ele diz fruto. O que Deus espera de mim e de você nesse ano é um caráter aprovado. Será que você tem domínio próprio? Ou será que você é escravo da gula, da pornografia, da preguiça? Será que Deus encontra em nós um caráter aprovado, encontra em nós mansidão, encontra em nós paciência? Se a sua árvore só tem folha, assim como a Bíblia diz, o machado já está posto à raiz. É hora da gente parar de fingir. E talvez você pense assim, tá, Pedro, então eu vou fazer uma lista, um caderno de coisas que eu preciso melhorar em mim. Mas deixa eu dizer algo, acho que você talvez não tenha entendido. O cristianismo não é sobre melhorar quem nós somos, mas é sobre matar a nossa vida velha. Quando Cristo chama um homem para vir caminhar com ele, ele chama esse homem, essa mulher, para ir e morrer no caminho. O que Deus espera de mim e de você em 2026 não é uma reforma, mas é um enterro. A mortificação do nosso velho eu. Nós precisamos morrer para nós mesmos, precisamos morrer para o nosso ego, para os nossos planos egoístas, para a nossa necessidade de ter sempre a razão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto você estiver sentado no trono do seu coração, tentando controlar o seu ano de 2026, você estará em uma guerra com Deus. Deixa eu te falar algo, a maior tragédia que pode acontecer com você nesse ano de 2026 não é você perder dinheiro. A maior tragédia que pode acontecer em nossa vida nesse ano de 2026 é nós chegarmos em dezembro, olharmos para todos os meses que passaram e percebermos que nós vivemos somente para nós mesmos. Então Deus espera de mim e de você uma rendição total, uma entrega total. Nós precisamos entregar para Ele a chave daquela porta que a gente não quer deixar Ele acessar, sabe? Aquilo que nós temos relutado, aquilo que nós temos reservado e não queremos que o Senhor trate na nossa vida. Com o Senhor precisa ser tudo ou nada. Então, como viver tudo isso agora? O ano já começou, o relógio já está correndo. Aqui estão 3 coisas que Deus espera de mim e de você na prática nesse ano. E a primeira coisa é busque profundidade e não o palco. Pare de viver para você ser visto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Deus nos chama para esse tempo de profundidade na intimidade com Ele. Em 2026, o Senhor nos convida a gastarmos mais tempo de joelhos, falando com Ele, dedicando e consagrando a nossa vida na presença dEle, do que estarmos de pé diante do mundo e diante das pessoas, transparecendo algo que nós não somos. Se a sua vida pública ela é maior que a sua vida secreta, a sua fé está fadada a desabar a qualquer momento. Então, se eu posso te dar um conselho, é recupere a sua presença nesse lugar do secreto.
lugar do qual eu e você jamais devemos sair. A segunda coisa que Deus espera de mim e de você nesse ano é uma obediência radical. Nós temos a facilidade, na verdade é fácil obedecer naquilo que é pequeno, naquilo que é propriamente fácil para nós fazermos. Mas eu creio que nós temos caminhado para um tempo onde o Senhor quer que nós entreguemos aquilo que nós julgamos ser mais precioso, aquilo que nós temos de mais valioso, talvez guardado, reservado. Assim como o Senhor convidou Abraão a entregar Isaac no altar, talvez esse seja o ano de você não reter mais Isaac, mas de levá-lo e oferecê-lo diante do altar ao Senhor. E o que será que Deus já te pediu para entregar no ano passado ou nos anos que se passaram e você está retendo e está trazendo com você para esse ano de 2026? Largue hoje, porque a obediência atrasada já se tornou uma desobediência. A terceira coisa que Deus espera de mim e de você nesse ano de 2026 é que nós nos coloquemos num lugar de nos parecermos com Jesus. Ao tomar as nossas decisões, ao abrir a nossa boca, ao fazer negócios, ao fechar contratos, ao ir a lugares, a ter posturas e discursos, enfim, o que for que eu e você viermos a fazer nesse ano, que nós venhamos nos perguntar o que será que Jesus faria no meu lugar. E pedir para que o Espírito Santo te direcione para que não seja você fazendo, que não seja você tomando as decisões, não seja você falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus através de você. E para que nós venhamos viver esses dias nos colocando como parecidos com Jesus, nós vamos precisar voltar no primeiro passo, ter tempo no secreto, ter a nossa vida dedicada na presença do Senhor, abrir mão de certas coisas para que nós possamos nos aprofundar na presença dEle. Nós vamos precisar entregar aquilo que nós muitas das vezes não queremos entregar, abrir mão de lugares, talvez até mesmo de pessoas, para que nós venhamos ter esse caráter cada vez mais parecidos com o caráter do nosso Senhor Jesus. Então o ano começou, 5 dias já se passaram e a decisão é sua. Você tem o ano de 2026 diante dos seus olhos como um caderno, como um livro em branco. E agora é colocado diante de você duas opções. A opção A é você pegar a caneta das mãos de Deus e tentar escrever os seus dias, escrever a sua história, escrever o seu ano de 2026 cheio de rabiscos, manchado de ansiedade, preocupações. E você tem a opção B, de entregar a caneta nas mãos daquele que já tem todos os seus dias escritos, que já tem os melhores planos e caminhos para você e viver tudo aquilo que ele sonhou para a sua vida nesse próximo tempo. Vai doer? Com certeza vai. A poda de Deus, ela sempre vai causar dor nas nossas vidas, mas ela será sempre o melhor caminho para nós crescermos em direção àquilo que Deus tem para nós. Eu termino aqui com o que A.W. Tozer diz: Deus nunca usa grandemente um homem sem antes feri-lo profundamente. Se você quer ser usado por Deus, ser alguém diferente nesse ano de 2026, prepare para ser ferido no seu orgulho, mas curado na sua alma. Não peça um ano fácil, mas peça um ano santo. Que Deus abençoe sua vida.